Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos falar sobre equações do movimento harmônico simples. Para compreendermos as equações do movimento harmônico simples, convém nós voltarmos para o primeiro vídeo sobre o módulo das oscilações mecânicas. Nesse vídeo, nós definimos algumas grandezas que são extremamente importantes para o entendimento das equações. Portanto, caso não tenha assistido esse vídeo, sugiro que o faça a partir desse instante através do link disponível na descrição deste vídeo. Convido-te igualmente a clicares like no vídeo caso estejas a gostar dessa sequência de vídeos e a te inscreveres no canal para não perder nenhuma atualização em relação aos vídeos sobre esta matéria. Muito bem, então no vídeo de hoje, tal como já tinha dito no início, nós vamos falar sobre as equações do movimento harmônico simples. Não será objeto deste vídeo a dedução das equações do movimento harmônico simples. Nós vamos apenas escrever as equações do movimento harmônico simples e darmos algumas dicas sobre essas equações. Como é que nós podemos usar, como é que funcionam as suas grandezas e por aí em diante. Então, para começarmos a escrever as equações, começamos com a equação da elongação. Equação da elongação. No primeiro vídeo, nós definimos o conceito de elongação e tínhamos dito que a elongação é qualquer posição ocupada por um corpo quando este executa o seu movimento oscilatório. Então, existe uma equação que pode muito bem representar esse movimento e nos permitir determinar a posição exata em que o corpo se encontra num determinado instante. E essa equação que nos permite determinar a posição exata em que o móvel se encontra quando ele realiza o movimento oscilatório chama-se equação da elongação. Então, as equações da elongação são deduzidas a partir do movimento circular, através da analogia que é feita entre o movimento oscilatório e o movimento circular, pelo que as suas funções serão funções trigonométricas. Então, a primeira função que nós vamos escrever, ou a primeira equação que nós vamos escrever, é a equação da elongação. E de acordo com essa equação da elongação, x em função do tempo será igual a amplitude vezes cosseno de Wt mais a fase inicial. Então, algumas grandezas que estão aqui nós já aprendemos nos vídeos passados. Caso não tenha assistido esse vídeo, sugiro que o faça a partir desse instante. O link está na descrição deste mesmo vídeo. Então, algumas grandezas que estão aqui nós já tínhamos estudado, onde aprendemos que o A é o valor da amplitude, que é a distância máxima que o pêndulo consegue alcançar durante o seu movimento oscilatório. E tem como unidade metros. O W nós aprendemos que era a frequência angular, frequência cíclica ou ainda a pulsação, que tem como unidade no sistema internacional radianos por segundos. O T já sabemos que o tempo indica o instante em que o móvel ocupa uma determinada posição ao longo do seu movimento. E a única novidade que nós temos aqui é a fase inicial. Fase inicial representa o ângulo inicial do movimento. Então, o ângulo inicial do movimento é representado pela unidade radianos. Então, é dado em radianos. Então, essas são as particularidades desta primeira equação. O que nós temos nesta primeira equação? Nesta primeira equação, nós sabemos que a frequência angular ou simplesmente frequência cíclica ou ainda pulsação é igual a 2 vezes o π dividido pelo período. Então, esta equação muitas vezes será solicitada na resolução de exercícios aplicando a equação da elongação. O que nós devemos reter em nossas mentes aqui nesta equação? É a posição de cada uma dessas grandezas. Algumas vezes essa equação pode ser escrita como seno. Então, se for seno, então teremos a seguinte relação. Y em função do tempo será igual a amplitude vezes o seno do ângulo, que é o ângulo Wt, mais a fase inicial. Então, se for seno, teremos a variável y. Então,
pode ser escrita desta forma, como também pode ser escrita desta maneira. O mais importante aqui é memorizarmos a posição de cada grandeza. Devemos saber que a primeira grandeza que nós temos aqui representa a amplitude. Dentro de parênteses, a grandeza que se encontra junto ao tempo representa a frequência angular e aquela que for adicionada representa a fase inicial. Então é isso que nós devemos reter em nossas mentes. Porque essas equações, o cosseno pode mudar, pode passar para seno, ou o seno pode passar para o cosseno. Mas sempre essas unidades vão permanecer, ou seja, essas grandezas vão permanecer. Então, tal como já tínhamos dito, essa equação permite-nos determinar qualquer posição que vai ser ocupada pelo pêndulo durante o seu movimento oscilatório. Desde para isso que nós conheçamos o tempo, o instante em que o móvel passa por uma determinada posição. A amplitude, tal como já tínhamos definido no primeiro vídeo sobre o módulo das oscilações mecânicas, é a distância que separa a posição de equilíbrio e o ponto máximo que o pêndulo consegue alcançar. Então, essa distância nós chamamos de amplitude. Muito bem, passamos agora para a equação da velocidade. Então, a equação da velocidade, ela pode ser determinada se nós aplicarmos algumas regras da matemática que nós chamamos de derivada da função. Então, se nós aplicarmos a derivada, devemos saber logo de princípio que a velocidade do móvel que realiza um movimento oscilatório ou a velocidade de qualquer corpo é sempre igual à derivada da equação do espaço ou equação da elongação. Então, se nós derivarmos a equação do espaço, vamos ter o nosso resultado, que será a velocidade. Então, nós vamos aplicar este conhecimento de derivadas para escrever a equação da velocidade. Vamos derivar a primeira equação que nós escrevemos, que é x em função do tempo. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Sendo assim, se nós derivarmos aqui o nosso x em função do tempo, teremos como resultado amplitude vezes a derivada do argumento do seno, ou seja, Wt mais a fase inicial vezes, derivada vezes o cosseno, derivada de cosseno é menos seno, então este menos pode ser colocado aqui à frente, menos seno do argumento, Wt mais a fase inicial. Então, x em função do tempo será igual a menos a vezes. Se nós derivarmos esse termo em função do tempo, a fase inicial é uma constante, então sua derivada será igual a zero. Então, ficamos com Wt, derivada de Wt vai ser igual a W. Então, ficamos com W vezes seno de Wt mais a fase inicial. Então, esta é a equação da velocidade, se nós assumirmos que a nossa equação do espaço ou da elongação é dada pelo cosseno. Então, escrevendo aqui, teremos velocidade em função do tempo igual a menos a vezes W seno de Wt mais a fase inicial. Então, esta é a equação que nos permite determinar a velocidade do móvel em qualquer instante, desde que este esteja a realizar um movimento oscilatório ou um movimento harmônico simples. Uma grande importância desta fórmula é que ela nos permite determinar o valor da aceleração máxima. Ou seja, este primeiro termo que nós temos aqui representa a aceleração máxima. A vezes W representa a aceleração máxima. Pelo que nós podemos escrever aqui, velocidade máxima é igual a A vezes W. Então, esta é a fórmula que nos permite determinar a velocidade máxima de um pêndulo simples. A velocidade máxima que o pêndulo consegue alcançar durante o seu movimento oscilatório. Muito bem, então passamos agora para a última grandeza ou a última equação, que é a equação da aceleração. Então, a equação da aceleração é obtida pela derivada da equação da velocidade. Ou seja, derivada de velocidade vai nos dar o valor da aceleração. Então, se nós derivarmos duas vezes o espaço ou a elongação, temos a equação da
da aceleração. Muito bem, então nós vamos pegar a equação da velocidade e derivarmos novamente. Então, fazendo isso, nós teremos aqui, a equação da velocidade é esta que nós temos aqui. Então, significa que a aceleração em função do tempo será igual à velocidade derivada em função do tempo, que por sua vez é igual a menos A vezes W, que é uma constante que fica aqui fora, vezes derivada de seno é cosseno positivo, então não muda nada. Logo, derivamos o argumento, que é WT, mais a fase inicial derivada, vezes derivada de seno vai ser cosseno de WT mais a fase inicial. Então, esta é a derivada da equação da velocidade. Organizando esta equação, velocidade derivada será igual a menos A vezes W vezes, derivando mais uma vez a fase inicial, por ser uma constante dá zero, derivada de WT será igual a W, cosseno de WT mais a fase inicial. Então, velocidade derivada em função do tempo será igual a mantém-se aqui, W vezes W será igual a W ao quadrado, cosseno de WT mais a fase inicial. Então, esta é a equação da aceleração para um corpo que realiza um movimento oscilatório, um movimento harmônico simples. Então, WT mais a fase inicial. Então, esta é a equação. Uma particularidade desta equação é que o primeiro termo que nós temos aqui representa o valor da aceleração máxima. Então, se no problema pedem para determinarmos o valor da aceleração máxima, só precisamos, nesse caso, multiplicar o valor da amplitude pela frequência angular ao quadrado. Ou seja, a aceleração máxima será igual à amplitude vezes a frequência angular ao quadrado. A semelhança da primeira fórmula, essas fórmulas da equação da aceleração e equação da velocidade não precisam ser memorizadas, uma vez que quando nós estivermos a resolver exercício, pode ser que aqui apareça seno ou aqui apareça cosseno. Pode ser que aqui apareça cosseno ou aqui apareça seno. Então, o mais importante é memorizarmos a posição das grandezas envolvidas nas equações. Então, se por exemplo, a primeira grandeza que nós temos, tal como podemos ver aqui, é a amplitude, então devemos saber que aqui temos a amplitude vezes a frequência angular. Então, no caso da equação da aceleração, temos que saber que aqui temos a amplitude vezes a aceleração, a velocidade angular, desculpem-me, a frequência angular ao quadrado. Então, é isso, basicamente, que nós devemos reter nas nossas mentes. Então, em relação às razões trigonométricas, não precisamos memorizar que aqui é seno, aqui é cosseno ou o contrário. Porque essas grandezas podem mudar dependendo daquilo que é escrito para a equação da elongação. Se a equação da elongação aparece seno aqui, então significa que na equação da velocidade teremos cosseno e na equação da aceleração teremos seno. Então essa é a lógica em relação às equações do movimento harmônico simples. Espero que vocês tenham compreendido muito bem a explicação dada neste vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam-se no canal para não perderem a atualização dos vídeos que serão feitas semana por semana. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima aula.